bloco de continentes adotou, em mais ou menos medida, maior ou menor medida, o casamento de estado afetivo. É interessante isso. O bloco Ásia e África não adotou ou criminaliza. Tem ainda países que a relação homossexual é criminalizada. Até pouco tempo, eu não atualizei a pesquisa, o único país da África toda que admitiu o casamento homoafetivo era a África do Sul. E com objeção de consciência. Ou seja, o celebrante podia dizer, não celebro porque eu sou contra, no meu íntimo. Então o Estado africano, sul-africano, dava o direito ao objeção de consciência. Então, eu não estou tratando disso, da união de pessoas do mesmo sexo. Mesmo porque, nessas hipóteses, o que acontece? A evolução e aceitação das diferenças é um dado histórico adquirido. Esse sim reflete o tão decantado princípio da dignidade humana, que é usado para tudo? Não, é para isso, para não excluir pessoas pela sua orientação sexual. Então esse é um dado adquirido por bem. O Bendefan fez bem, lutou bem, uma bandeira contemporânea com o que há de mais atual em proteção das diferenças da Europa, dos Estados Unidos e da Oceania. Então não estou falando de união afetiva. Eu estou falando, basicamente, de duas grandes questões onde há o caos sistêmico. A primeira é a chamada parentalidade socioafetiva, que vai desembocar na multiparentalidade. Por quê? Quando João Batista Vilela, em 1979, deu a famosa conferência na OAB Nacional, que foi de onde saiu o texto que ele publicou depois, eu sempre penso, já pensou se Vilela só tivesse falado e não tivesse nunca escrito? As palavras se perdem. Naquele tempo não tinha nem gravação, nem vídeo. Não é que não tinha gravação, não se gravavam as conferências. Ele criou então a ideia da paternidade socioafetiva, né? Que é o famoso artigo da desbiologização da paternidade. Que eu confesso aos senhores que eu tinha lido pedaços, mas agora eu fui ler na sua inteireza para fazer algumas críticas que estão publicadas no Conjuro. O que eu vou dizer basicamente está no Conjuro em 3 colunas. 2 do ano passado e uma desse mês. Aliás, enfim, depois vamos lembrar de publicar no LinkedIn a coluna nova, tá? Muito bem. E basicamente a ideia de desbiologização da paternidade era uma ideia que eu chamaria quase do interior, que eu sou de Jaú, o Anfi é de São João, o Thomas é de Registro, que no interior, que tem praia. Não, mas tem praia. Não é litoral. Sim, mas está perto. 50 minutos, São Paulo 50 minutos, é verdade. Está a 50 minutos, já pode ser interior. O outro é de Poços de Caldas, a Lê é uma Belo Horizontina radicada em Pouso Alegre, todos nós temos um pezinho no interior. No interior não tinha, isso é muito antigo, está no Essa, está no Machado, o filho de criação. O que era o filho de criação? Vamos pensar. Alguém que não era meu biologicamente, muitas vezes era de uma pessoa próxima, que não tinha condições financeiras de criar aquela criança, e que eu punha para dentro de casa. Eu dava comida, roupa, pagava escola. Não disse que eu transformava em filho para herdar meus bens, tá? Só tome cuidado com isso. O filho de criação sempre teve uma situação interessante. Ele não era tido como empregado, nem como inferior, mas também não era tido como igual. Ele ficava numa situação intermediária. O que Vilela basicamente vai dizer nesse artigo? Aquele que apresenta uma relação para a sociedade paterno-filial, ou seja, se eu perguntar para os vizinhos, para os amigos, para os parentes, não, eles se apresentam numa relação que eu enxergo pai e filho. Isso é o externo. E no interno, eles se tratam por pai e filho, que é a reputácio, que é a social, e a tractácio, que é a pessoal. Ou seja, de fora se vê como pai e filho, e eles se tratam como pai e filho, e depois tinha a terceira, que era a nominacio, que é o sobrenome. Eles são pais e filhos, mesmo se não forem por sangue ou por DNA. É óbvio que isso é um avanço para situações de extrema injustiça, em que a pessoa não tinha, por razões quaisquer, um registro de um pai, e portanto ela não tinha pai na sua
certidão de nascimento, e alguém criava essa pessoa como pai, se apresentava como pai. Não, porque, repare uma coisa como o Vilela é sábio. Quando eu chegava, meu pai já é falecido, com meu pai em algum lugar, e dizia ser meu pai, dizia ser meu filho, ninguém dizia assim, mostra a certidão de nascimento para confirmar essa informação. Não era assim? Aliás, quando as pessoas se dizem que eu sou casado com minha mulher, ninguém fala, posso fazer certidão de casamento? Porque há um convívio social e uma aceitação social. Por isso que a parentalidade se chama sócio, porque é socialmente aceita, afetiva, criada com base no afeto. O que é o afeto? Para a gente resumir esse começo da história e ir para a deturpação. O afeto não é o amor. O amor camoniano, fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem dor. Que o Thomas decorou pelo Legião Urbana, não pelo Camões, né? Um dia eu disse isso em aula, alguém falou assim, isso não é do Legião, eu falei, é também, mas alguém antes já escreveu, é também, porque o Legião usou na música, mas um pouco antes alguém já tinha escrito, talvez uns 500 anos, nada exagerado, tá certo? Depois que eu descobri que a frase que eu usei a vida inteira, do Kevin Arnold, do Wonder Years, Desperate Situations Require Desperate Measures, eu descobri agora, em 2024, que é do Príncipe Yusupov, quando eles mataram o Rasputin, eu já não posso tirar mais sarro de ninguém de atribuir frases a pessoas erradas, mas enfim, de qualquer maneira, só descobri agora esse ano, e agora, lendo outros livros, eles usam a mesma frase que é atribuída a Yusupov quando ele matou o Rasputin. Muito bem, então dizia eu, o afeto, que vem literalmente da ideia de afetar, interferir, tem muito mais a ver com convívio do que com amor. Por isso que o afeto em potência, ele é irrelevante. O afeto só é interessante ao direito quando ele passa para as ações. Que eu passo a conviver, interferir na vida do outro. E é por isso que amor e ódio, diz a psicanálise, são manifestações de afeto. O amor é a manifestação da libido, da vida, que é Eros. O ódio é a manifestação da morte, da destruição, que é Thanatos. Mas quando você diz assim, eu odeio tal pessoa, você nutre o afeto. O que se opõe ao afeto? Não é o desafeto ou o ódio, é a indiferença. A indiferença é a ausência de afeto. E, portanto, a partir dessa ideia de Vilela e da ideia de afeto psicanalítica, construiu-se a parentalidade socioafetiva. Qual foi a beleza disso? E qual foi a importância disso? E depois vamos ver qual foi a perversão disso. Vamos ver os três momentos. A beleza e a importância qual foi? Imaginemos que, Fachin tem um texto muito bonito, muito poético, no tempo que os filhos eram registrados e não havia computador, era a máquina de escrever, certo? E quando o nome do pai estava ausente, era a máquina de escrever. O que eles batiam na linha do pai? Vocês sabem? As estrelinhas. Exatamente isso. Como é que você sabe disso, hein? É isso. Mas até E daí hoje, em alguns lugares fazem. Ele deu o nome, no artigo, o filho das estrelas. Por que das estrelas? Porque o asterisco é como se fossem estrelinhas, já que ele não tinha pai nomeado certidão de nascimento. Então, evidentemente, que para esta pessoa que nunca teve um pai registral, a sócio-efetividade resolveu uma série de problemas. Porque ele podia ter sim alguém que o criava, que o tratava como filho, e que precisaria passar por um longo processo de adoção para ter a paternidade reconhecida. Mas com uma grande dificuldade. Quem chuta qual é a dificuldade que a adoção gerava e que a sócio-efetividade não gera? Estou falando ainda no tempo do bem. Não só com o concordância dos pais, porque o pai não tinha na certidão dela, tinha estrelinha. Ou seja, a mãe concordava, o pai era desconhecido. Qual que era o maior problema? Complica, né? Porque ele já está convivendo com o pai. Sim, e qual é o problema da adoção? A burocracia. A burocracia, e não se esqueçam que a adoção não pode ser personalíssima, intuito persona, tem que estar numa lista, numa fila. E aquela pessoa não queria ser adotada por alguém, era por aquele homem. E a fila, se eu começo todo mundo a adotar intuito persone, não tem mais fila. Inclusive a adoção intuito persone, que ela tem uma vantagem óbvia,
Porque, veja, essa mulher estava casada com aquele homem, aquela criança, filha das estrelas, tinha naquele homem um pai, não ia fazer sentido para aquela criança pôr numa fila de adoção, quer dizer. Mas ela também tem um problema, né? Qual é o problema de você não ter uma fila? Sabe qual é o problema, doutor Bruno? Porque aí vai ter uma... Não sei, isso pode ser permitido? Claro, fraude, roubo de criança, tem um monte de problema. Se toda adoção for intuito persone, eu posso pegar uma coisa boa e começar a criar uma série de manobras de diversão para burlar a lei. E a sócio-afetividade não. Eu não vou pedir para adotar. Já é meu filho, porque já tem tractus, tractácio e reputácio. Então a sócio-afetividade nasceu para isso, para dar pai a quem não tem pai. Se eu escuto, digo pai, pode ser mãe a quem não tem mãe, mas na jurisprudência é claro que as pessoas normalmente têm a mãe. Então o problema era paterno, tá? Mas pode ser para mãe, para mãe. Aliás, essa de Queiroz, vocês todos sabem, nasceu sem mãe no registro civil. Porque a mãe do essa era casada com outro homem e a criança foi criada pelo pai. Só quando o marido dela morreu é que ela reconheceu essa. O essa teve um período sem mãe, não sem pai. Uma coisa, imagina, raríssima. Segundo ponto positivo dessa ideia. Existem algumas pessoas que efetivamente, e eu também falo de novo da jurisprudência da época, tinham duas mães. Duas mães. Como assim, Simão? O caso famoso de 2012, aqui de São Paulo, o primeiro, de multiparentalidade, é um caso que depois se repetiu engraçado, com o exato molde fático em Brasília e no Rio Grande do Sul. A história é idêntica dos três casos julgados. Qual é o caso? Uma pessoa se casa, a sua esposa tem uma criança e morre em decorrência de problemas do parto. Então a criança fica órfã muito cedo. Aquela pessoa, portanto, o bebezinho não tem pai e mãe. Aquele homem se casa novamente, viúvo. E agora a sua esposa, que tecnicamente é madrasta, trata o filho do marido ou a filha do marido como filho. E o que acontece então? Tecnicamente, aquela criança, aquela pessoa, tem duas mães. A falecida e a madrasta, que não é mais madrasta. O chama de filho, o trata como filho. Na escola ninguém pergunta, a senhora é mãe? Vamos fazer o DNA. Não, é meu filho. Na família é meu filho. Perante a sociedade é meu filho. E o caso de São Paulo, eu falo que antes da perversão, da aula de afeto era uma delícia, porque era muito bonito, sabe? O caso de São Paulo é lindíssimo. A mãe, socioafetiva, pede para ser mãe ao lado da mãe biológica. Duas mães no registro civil. Consigo o trânsito para mim? Fica tranquilo. E o que acontece então? O juiz aqui de Santo Amaro diz assim, a senhora tem tudo para ser mãe, só que escolheu a via errada. A senhora tem que adotar essa criança. Por quê? Porque uma criança pode ter duas mães. Estou falando isso daí no tempo muito antes de repercussão geral 602 do STF, estou falando lá atrás. E a apelação foi muito dura. Ela disse assim, eu entendo que o juiz quer que eu adote, mas eu não quero adotar. Se eu adotar esse menino, ele vai perder, porque a adoção faz isso, romper o vínculo com a família biológica da mãe falecida. E eu não quero que rompa, por uma razão simples. Ele tem primos dessa família, ele tem avós dessa família, ele tem tios, ele tem uma família biológica da mãe falecida. Eu quero ser mais uma e não excluí-la. E o juiz aqui de São Paulo, desembargador, Alcides Leopoldo, dá a primeira decisão, Alcides Leopoldo, só Leopoldo, acho que só Leopoldo, mas dá a primeira decisão, dizendo, é isso mesmo, você vai ter duas mães. Eu não posso tirar a sua mãe biológica falecida, porque você é filho dela. Mas eu posso te dar uma mãe a mais. E deu a chamada multiparentalidade, que é do bem, é boa, é positiva. Isso aconteceu igualzinho. No Rio Grande do Sul, até eram duas crianças. Em Brasília. Tinha a mesma situação. Bom, é 622 ou 602. Eu vou fechar aqui com a repercussão geral da STF. Qual é o problema disso? O problema é que o afeto foi pervertido.
Por que o afeto foi pervertido? Porque repare um detalhe. Vamos pensar nos dois casos, jurisprudência batida do STJ, TJ. 622. 2-2, né? Não é 6-0, Que a paternidade socioafetiva declarada ou não em registro não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com efeitos jurídicos próprios. Isso, você vai ler já isso para mim. Exatamente. Então o que acontece, meus amigos? Vocês sabem quais são os dois casos emblemáticos? Os dois leading cases. O primeiro foi assim. Fulano quer casar comigo? Ou o meu estado, tanto faz. Diz que quero. Mas tem uma questão. Eu já estou grávida de outro homem. Ele diz assim, tudo bem, eu quero assumir esse filho como nosso. Ele registra, é a chamada adoção brasileira, que é até crime, e no registro civil ele é pai, nasce a criança, ele trata como pai, e de fato ele é pai. O que ele não é ascendente genético. Agora vamos começar a fazer as diferenças. Porque ele não é o doador do material genético que se uniu ao óvulo daquela senhora, mas ele é pai. E aí o que acontece? Depois de algum tempo, ele briga com a mãe da criança e resolve entrar com a negatória de paternidade, para desconstituir o vínculo. O julgado mais antigo de São Paulo, eu vou dar 2, tá? Foi um dos mais lindos que eu já li, eu nunca mais achei esse julgado, em que o relator faz toda uma reprimenda àquele homem, dizendo: você teve uma filha, criou essa filha, você tinha uma chance de ter uma amiga na velhice, uma pessoa para estar com você, e você simplesmente não quer porque o material genético não é seu. Diz o desembargador aqui de São Paulo. Contudo, pelas leis, realmente ela não é sua filha. Ele dá uma reprimenda no cara moral e acolhe a tese dele e desfaz a paternidade. Só que o primeiro caso, que foi quase paralelo a esse, foi o desembargador Matias Couto, que ele disse, foi muito interessante. O juiz disse assim: o filho disse, o pai disse, não sou pai biológico. O filho respondeu, não é meu pai biológico, mas é meu pai socioafetivo. Eu quero fazer prova do afeto. O juiz, e eu não culpo o juiz, estou falando dos anos, isso dos anos 2000, era outra cabeça. Faça-se o DNA. Fez o DNA. Ele não era pai biológico. Aliás, os dois se assumiam. Nesse ponto não havia nem divergência. O juiz canetou a ação. Disse, está desfeita a paternidade. O filho recorreu e o TJ de São Paulo, pelo desembargador Matias Couto, saudosa memória, já falecido, disse, opa, há um erro de percepção do juiz. O juiz não abriu a legislação probatória. Aqui ninguém discute paternidade biológica. O DNA está feito. Se discute afeto. E devolveu para a primeira instância para a prova do afeto. Esse julgado arrebentou com a doutrina, que eu chamaria de DNA, que o DNA é a alma do negócio. Não, vamos ver afeto. Então o que aconteceu, Thomas? Chegou no STJ um caso, e depois chegaram muitos, em que o pai queria desfazer a paternidade que ele sabia que não era biologicamente sua, mas era afetivamente sua. E sabe o que o STJ disse? A criança é sua filha por escolha, opção e construção. Só que não é que nem pizza que você pede pelo telefone 7 dias depois tem arrependimento de ser pai. Você sabia sobre? Sabia desde o começo? Sabia. Então você não é ascendente genético, mas é pai. Tudo bem para o primeiro grupo de casos? Vamos para o segundo grupo. Isso é jurisprudência pacífica da STJ. Aliás, o acórdão pioneiro, também dos mais lindos, é da Nancy Andrighi, sobre esse tema. Segundo grupo de casos. STJ, eu fui enganado. A minha mulher me traiu. Nesse grupo de casos, a pessoa dizia, eu só registrei por erro. Eu nunca soube. Quando chega nessa situação, o homem enganado tem 3 possibilidades em termos jurídicos. A primeira é dizer, não é meu biologicamente, mas é meu filho afetivamente. Eu sou pai. Não por ascendência genética, mas por dado de construção. Vocês lembram o que aconteceu numa das eleições do Lula com o Fernando Henrique, que acusaram o Fernando Henrique de ter também, mas o Fernando Henrique tem uma filha com uma jornalista da Globo, um filho, uma jornalista da Globo em Londres. Ele disse assim, tenho, é meu, e é meu. Acabou. E depois, senhores, quando a dona Ruth Cardoso morreu, fizeram o DNA
O menino não era filho dele. Mas ele disse, é meu, porque eu criei como filho. Não é DNA que importa, o que importa aqui é a construção afetiva. É meu, não pelo DNA, é meu pelo afeto. O segundo tipo de homem é aquele que está no Dom Casmurro, que é o Bentinho. O Bentinho olhava para o Ezequiel e via as feições do Escobar. Ele olhava o Ezequiel andando em direção ao mar e lembrava do seu jovem amigo, o Ezequiel andando e lembrava do seu jovem amigo Escobar nadando. Então ele tinha aquela leitura absolutamente trágica de que ele encarnava a traição. E o Machado dá um epíteto para Capitu, que para mim é uma das palavras, dos epítetos mais bonitos em língua portuguesa, que ela é oblíqua simulada, com olhos de cigana. Depois eu comprei a tradução do inglês para ver como é que eles traduziram aquilo. Realmente eles não conseguem traduzir oblíqua de jeito nenhum. Mas, de qualquer maneira, ele, vocês lembram que o Bentinho tentou até matar o Escobar, o Ezequiel, com uma xícara de café, que depois ele tem um arrependimento eficaz. Esse homem, normalmente, ele vai e toma uma medida contra o filho, que são esses casos do STJ. Não quero ser pai. O que diz o STJ nessas hipóteses? Como a paternidade foi construída com base em erro, o afeto não se sobrepõe à verdade biológica. Você não é pai. E desfaz a paternidade por erro. Agora, só para dar uma nota rápida sobre isso. Repare um detalhe. Se desfaz a paternidade por erro, aquela pessoa que tinha o pai registral e que era o marido de sua mãe, tudo bem? Quando o juiz diz ele não é pai, quem vira pai daquela pessoa? Ninguém. Ou seja, essa ação tem dois dados cruéis. Eu sempre achei que era meu pai. E de repente eu perdi aquele pai. Porque ele só é, no fundo, ele não é, no fundo, ascendente genético. Mas pai ele era. E perdi, não ganhei ninguém, né? Eu entrei pros filhos das estrelas. Porque não é uma troca de pais, tá entendendo? É só um homem dizendo, não sou pai. Essa situação tem uma variação, que é aquele que o sujeito resolve processar a mulher por danos morais. E, às vezes, no polo passivo, o marido põe o amante, o pai do seu filho, que é o famoso caso do senhor de Goiás, que ia trabalhar, a mulher recebia na casa deles o melhor amigo dele. E ele descobriu isso um dia e fez o DNA e a filha era do melhor amigo. Os tribunais têm dado indenização contra a mulher, mas não pelo adultério. Deixa eu deixar isso bem claro. Não é aquela coisa do século XIX. Como você traiu, a minha honra está ferida de macho alfa. Não é isso não. É por ter enganado e ter feito o marido acreditar que era pai quando não era. O debate não é de adultério. Você sabe a origem de adultério? Adultério storo ire. É literalmente ir para a cama do outro. Tá? Então, realmente, o debate não é do adultério. É de ter enganado quanto à paternidade. Bom, e o amante? Paga ou não paga a conta? Tem duas linhas da jurisprudência. Uma que paga, que afinal, se ele não tivesse mantido relação sexual com ela, não teria engravidado, não teria nascido aquela criança objeto do engano. E outra que diz que não, que o dever de fidelidade da mulher, que o amante não tem dever de fidelidade, que portanto não é problema dele. Mas se a gente aplicar o casamento à teoria do terceiro cúmplice, só houve adultério porque alguém concordou em trair, porque ninguém é adúltero ou adúltera sozinho, de per si. Mas aí tem julgado para um lado e julgado para o outro. Eu conheço um de cada lado. Um que diz o amante não paga conta, outro que diz o amante paga conta. Eu não sei se eu ponho o amante no polo passivo se eu fosse advogado, por uma questão simples.
eu estou aumentando o objeto de prova, aumentando o objeto da demanda. De qualquer maneira, segundo grupo de casos, foi enganado, não é pai. Ah, mas já está 20 anos com a criança. Foi enganado, não é pai. Está 30 anos, foi enganado, não é pai. Só vou dar uma notinha rápida para vocês. Esse grupo de casos tem um pequeno problema, que às vezes ele não foi enganado. Ela também foi enganada. Então, como é que ela trai o marido e ela é enganada? Esse segundo grupo de casos gera um problema chamado Roger Abdelmacir. Por quê? Porque quando o Roger fez aquela mistura de embriões, óvulos, aquela confusão genética, criminosa, claro, porque é um criminoso. Você concorda, Thomas, que podem ter mulheres igualmente enganadas e maridos igualmente enganados? Então vamos levar a tese do STJ para os casos do Abdelmacir. A STJ diz assim: o senhor não sabia? Não, foi enganado pela minha mulher. O senhor pode deixar de ser pai. Tudo bem? Está no STJ. Então chega o casal, entra o casal com uma ação, ambos, marido e mulher, negatória de parentalidade contra o filho. Por quê? Porque eu não sou pai e ela não é mãe. Fizemos o DNA e o DNA não é nosso. Não, mas vocês não foram na clínica? Sim, mas foram na clínica, está aqui o contrato. Então, o meu espermatozoide, o meu óvulo, ele fez uma mistura e usou material alheio. Não quero mais ser pai. Ué, se eu sou enganado, se eu sou enganado pela minha mulher, e eu tenho o direito de dizer que não sou pai, e se eu for enganado por uma clínica, por que eu não posso dizer que eu não sou pai nem mãe? Se o problema é esse, é o mesmo caso. Só que o engano se deu em tese em razão de uma traição. No outro caso, o engano se deu por um criminoso. Ele é criminoso. Por que não levar ao extremo essa tese? Todo mundo para nessa hora. Porque é isso, né? O último que chegou e falou para o filho, que não sabia que era pai, né? Luke, I am your father, foi o Darth Vader, né? E lembra que o Luke se jogou para morrer. Porque ele falou, para ser filho do Darth Vader, eu prefiro ficar com as estrelas. Não filho das estrelas, ir para as estrelas. Só que daí que aconteceu, Felipe? O Chewbacca e o Han Solo salvaram na Millennium Falcon, que o senhor devia ter assistido e infelizmente não assistiu. Agora, é uma falha gravíssima. Aliás, eu não sei como é que eu peguei alunos de mestrado que não viram o Star Wars. Mas eu não tinha assistido quando eu era só aluno. Você não tinha assistido? Não. Puta, Eu passei a assistir depois daquele almoço de 10 anos de docência. De docência. Que eu fui repreendido publicamente. Aliás, Então, é esperança. para um pouquinho. Aí depois eu assisti de uma vez só, os 6. Ah, tá. Porque eu já fui Aliás, exposto umas 4, 5 vezes. tem chance. E eu, infelizmente, errei na escolha dos orientados. Agora, o terceiro caso, parece que meu erro é sucessivo, né? Você foi o primeiro, o Felipe o segundo, a Alessandra é o terceiro, que não sabe nem quem é o Star Wars. O Anfi eu não vou nem dizer, porque o Anfi não assiste Star Wars. Bom, vamos seguir aqui. Então, é isso, né? É exatamente isso. Aliás, o senhor tem tanta razão, veja, o senhor está com a Damec, né? Vem aqui para mim. Veja, o senhor tem tanta razão que, assim, das 10 frases mais erradas do cinema tem essa, que ele não desluca I am your father, e do Play It Again, sabe? Como chama que eu amo aqui, de Casablanca. Ela só fala assim, Play It, sabe? Ela não fala Play It Again, como tinha tocado em Paris. Você sabe do que eu estou falando? As time goes by, you must remember this. Agora eu vou cantar, então ela fica mais leve. Bom, muito bem. A senhora está nervosa, falou, o Simão hoje está louco. Não é que de vez em quando eu tenho essa variação, mas eu volto ao tema. O terceiro grupo de casos é um grupo muito interessante também, tranquilo, que é o caso em que um terceiro quer desfazer uma paternidade socioafetiva para ter benefício econômico. Um terceiro, um estranho ao vínculo. Posso dar um exemplo? Eu tenho um filho socioafetivo e um filho biológico. Quando eu morro, o biológico quer tirar o socioafetivo da herança. E diz, não, essa pessoa não é filha do meu pai, faz o DNA. E também aqui a Missa Nancy tem um julgado muito bonito dizendo, desculpe, como ela diz, alto lá, se João e Maria construíram a sua afetividade, o irmão José não vai destruir. Ou seja, é a mesma ideia de, imaginemos um sujeito casado, que tem um filho socioafetivo de uma relação anterior. Se esse filho sai da herança, tudo vai para a mulher, porque ela está no terceiro lugar da vocação hereditária. Ela vai querer destruir a afetividade para ficar com a herança, que seria do filho. O STJ não admite que terceiros
tentem desfazer um vínculo socioafetivo com base no DNA. Um irmão, um cônjuge, vamos chamar assim, um interessado na herança, esse que é o termo. Agora, o quarto e derradeiro grupo de casos, que é o grupo onde o afeto foi completamente pervertido, é o grupo do filho que deseja trocar, no primeiro momento, o pai socioafetivo por um biológico. Primeiro momento, 2012, não é agora. Trocar. Sai o afetivo e entre o biológico. E depois da repercussão geral 622 do STF, somar o afetivo que já está lá e mais o biológico que vem depois. Antes era tirar, agora é somar. Quais são os casos concretos em que isso ocorre? Normalmente o pai biológico é um homem, desculpem, é o termo que eu conheço, aliás, está sendo usado em todas as palestras com o meu nome. É um homem que tem mais dinheiro do que o pai socioafetivo e, portanto, o que acontece na prática? Eu estou dizendo do passado antes de somar. Eu tiro o socioafetivo da minha certidão e incluo o biológico, porque ele é mais rico. Na verdade, eu chamo essas ações de ações argentárias, porque argento do latim é prata, certo? Então são ações que eu quero dinheiro. E repare uma coisa, eu muitas vezes já herdei patrimônio do pai socioafetivo, que já morreu. E quando eu tiro o socioafetivo pelo biológico, eu não devolvo a herança. Eu vou ter duas heranças. E quando eu somo, eu vou ter duas heranças, do socioafetivo e do biológico. Finado Zeno, meu querido amigo, aliás, ele fala tanto dos Zeno esses dias, dizia, Simão, ele tem duas heranças porque tem dois pais. E daí? Foi aí que eu construí. E hoje eu tenho algum apoio na doutrina, a tese de que quem tem um pai socioafetivo não pode somar um biológico se a finalidade for só herança. Só que você vai me perguntar, como é que você vai saber isso? Sabe como você sabe? Porque o biológico acaba de morrer e eu peço o vínculo só para receber herança. Eu não estou dando exemplo de pessoas que estão vivas. O normal é esse. O biológico acaba de morrer, eu já tive um pai socioafetivo, eu herdei de um pai socioafetivo, eu peço um novo vínculo para fins sucessórios. O Rolf, por exemplo, citado por mim como um dos bons juristas do BDFAM, concorda comigo em gênero, número e caso. São as chamadas ações argentárias. Eu não quero pai, eu quero herança de uma outra pessoa. Então aí, meus amigos, minhas amigas, eu cunhei uma distinção que está publicada em artigos, no plural, entre paternidade e ascendência genética. E por último, paternidade, ascendência genética e a relação padrastal. Eu chamava de padrastil, mas não existe isso na Nova Culta. Relação padrastal. Então, como é que eu diferencio os três estados jurídicos, vamos dizer, os três estados na prática que vão ter repercussão jurídica? O pai, ele pode ser pai consanguíneo, por DNA, pai por construção afetiva, ou pai por técnica de reprodução assistida. Vocês sabem que tem reprodução heteróloga, que eu e minha mulher temos um projeto parental, que o DNA vai vir de outro homem, certo? É chamada doação de gametas. Tudo bem até aqui? O ascendente genético é aquele que contribuiu com o material genético, mas não tem função paterna. Por exemplo, o doador de gametas. Vocês sabem quem é ascendente genético? Quando eu adoto uma criança no rompimento da minha relação jurídica com a família anterior, o meu ex-pai, é sério isso, ele não é mais meu pai, ele é meu ascendente genético. Sabe o que resta na adoção de relação jurídica? Uma coisa só, impedimentos para o casamento. Então ele não é meu pai mais, ela não é minha mãe mais, ela é minha ascendente genética, ele é meu ascendente. Está bem claro isso? O doador de esperma é ascendente genético. O que eu estou mostrando aqui, gente, não é nada novo. Eu só estou dizendo que aquele homem que manteve relação sexual com uma mulher e disse para ela, eu quero que você aborte. Ela disse, não vou, eu quero ter filho. Eu não quero ser pai dessa criança.
ela fala, o problema é seu, eu vou ser mãe? E ela amanhã casou com algum sujeito que assumiu o lugar de pai daquela criança, aquele que queria o aborto não é pai, é ascendente genético. Em Salomão, Thomas faz uma confusão. Ele diz assim, mas a pessoa tem direito a conhecer sua ascendência genética. Eu não impeço que amanhã ele entre com uma ação para dizer, o meu DNA é igual ao de João, aquele namorado da minha mãe que queria o aborto, mas ele não vai ser pai, porque eu tive um pai. Então, quando João vai ser pai? No Filho das Estrelas, quando não houver nome do pai. Mas se já há um pai, a paternidade não pode ser um dado, o padre Ri, não pode ser um dado de escolha. Eu quero biológico ou eu quero afetivo. Ou eu quero os dois. Isso é uma perversão. Sabe o que isso é uma perversão? Eu não sei o pai dos senhores, eu sempre digo, aliás, isso no meu curso de doutorado, meu pai até chorou. Eu falei, olha, eu tenho a sorte de ter um pai registral, que é um pai socioafetivo, e para mim é maravilhoso, e que eu não tenho ideia se ele é um pai biológico. Eu nunca fiz DNA com meu pai, apesar de ser parecido com ele fisicamente, mas isso não me põe em nenhum dilema. Eu tenho um pai. Aliás, senhores e senhoras, eu vou dar uma informação triste para vocês. Se ninguém aqui for adotado, que daí tem certeza que não tem o DNA do seu pai, porque a adoção, obviamente vocês não têm o DNA do seu pai. Se ninguém aqui for autor de uma ação investigatória, tem um pai por investigação de paternidade, mas for filho do seu pai, porque ele é casado com a sua mãe, ou porque ele chegou um dia no cartório e te reconheceu, quem te dá certeza de que você é filho biológico daquele que você chama de pai? Ninguém tem essa certeza. Mas repare, como o direito é sábio. Eu estou de manhã escovando o dente, veja a cena. Eu olho no espelho e penso, será que eu sou filho do meu pai? Não, você faz isso. Você é filho do seu pai? 100%. Já fez DNA? Só olhar no espelho. Só olhar no espelho. Daí você tem um tio parecido com o seu pai, que você pode ser filho do seu tio, que era o meu grande problema, que meu pai e meu tio eram parecidos. E eu sou a cara do meu pai. E as primas dizem, você é a cara do seu pai. Então todo mundo se enfia no que é parecido. Era melhor ser diferente, porque o parecido pode ter dúvida se está na própria família. A doutora já vai embora de nervoso. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A doutora Bíblia já ficou nervosa, vai embora. Vai fazer o DNA correndo. Mas veja um detalhe aqui, que eu precisava dizer para os senhores. Isso não é relevante. Sabe por que não é relevante? Porque nós criamos a construção afetiva de paternidade não com base no DNA. Ô senhores e senhoras, quantos séculos, milênios não houve DNA? E ninguém parava para fazer exame de DNA. Isso é um caso famoso. Eu estou com todos para vocês, para mostrar como o DNA não é a solução. O DNA, ele tem outra proporção depois do ratinho, né? Chamar para o DNA, batia com a coisa. Agora, veja um detalhe. Catarina chega e fala para Elizabeth, o seu sobrinho não transa comigo. Ela fala, não transa com você, a tia do Czar Pedro. Não transa comigo. Bom, como é que nós vamos fazer? Eu preciso ter filho. Ela disse, mas ele transa com outra? Sim, ele tem potência coeunde psicológica comigo. Porque a Catarina é uma mulher, ela nasceu na Alemanha, né? Ela nasceu Sofia. É uma mulher tão forte que o marido não conseguia ter relação sexual com ela, só com as criadas. Precisa ter uma hierarquia, precisa estar sobre a pessoa. A tia tinha uma operação também lá no órgão genital. Daí falou para a tia, eu preciso gerar um herdeiro para a Rússia. O seu sobrinho não vai gerar, o que eu faço? Ela falou, transa com outro. Escolhe um mais ou menos parecido com o Pedro e leva para a cama, está escrito na biografia do Robert Massi, eu não estou inventando isso na minha cabeça. E transa com alguém que pareça com ele, porque mais importante que ser filho dele é dar um czar para a Rússia. E o Paulo, filho da Catarina, com o Pedro, foi czar. E não tinha o sangue do Pedro. E ninguém faria DNA para dizer, porque eles reconheciam como filhos. Vocês estão entendendo isso aqui? Portanto, onde eu vou chegar com essa conversa toda? Enquanto o afeto era para dar pai a quem não tem pai, ou eventualmente para dar duas mães, porque uma era falecida e a outra era mãe de verdade, isso não é um problema. O problema foi quando começaram a perverter e, por exemplo, querer que padrasto pagasse alimento por sócio-afetividade. Explico. Meu pai, é ação judicial, Santa Catarina. Meu padrasto é um excelente padrasto, é verdade. E eu espero que todos os padrastos sejam excelentes padrastos, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque é bom para as crianças
que os padrastos sejam excelentes padrastos. E depois termina o casamento da mãe com o seu atual marido, a criança entra com uma ação de alimentos pedindo alimentos contra o padrasto. Ele me tratou com tanto carinho que é como se fosse meu pai. Quer dizer, e a juíza deu e o TJ de Santana cassou. Então seria assim: vai casar? Vou. Sua mulher tem filho, tem, trata bem mal, viu? Senão você vai ter que pagar alimentos. Quer dizer, é um direito pervertido. Porque o padrasto trata bem e paga alimentos. Se tratar mal, não. Então acaba com a vida da criancinha. Destrói. Daí quando o TJ fala assim, o senhor é pai? Não, eu sou um carrasco. Você invoca a madrasta da Cinderela. Não, eu punha a criancinha para limpar o chão e limpar a lareira enquanto eu saía nas festas e ela chorava. É claro que o bom padrasto é o bom padrasto, que não é pai. Não porque, senhores e senhoras, isso gera um problema que vocês não estão percebendo aqui. Vocês não estão percebendo aqui o problema. Se eu for por essa tese da repercussão geral 622 que o Anfileu, que não há hierarquia entre a socioafetividade, a perversão e o DNA, não há hierarquia. Os dois são iguais. Ah, os dois são iguais? São iguais. São iguais. Eu tenho pai biológico, eu socioafetivo tenho. Daí diz assim, a jurista de linhas fluidas: é melhor dois do que um. Porque daí tem dois pais e uma mãe, né? Eu nunca entendi por que quantidade era melhor que qualidade. Eu sempre achei que era melhor um ótimo do que dois péssimos. Um excelente do que três péssimos. E aí, a jurista de linhas fluidas, ela vai dizer o seguinte. Se não há hierarquia, o filho pode, a qualquer tempo, adicionar um pai biológico, onde já há um afetivo, ou um afetivo, onde há um biológico. Tá? Os dois lados. Só que eu faço uma pergunta para vocês. E essa que é a pergunta do João Miguel. O sujeito engravida a namorada e diz assim: tira. Não vou, eu sou mãe, não vou fazer aborto. Tira. Não sou mãe, não vou fazer aborto. O problema é seu. Assina uma carta aqui que você nunca vai me encher o saco. Então ela vai, faz uma cartinha. Eu, Maria Duda, digo que João, meu namorado, é pai dessa criança, mas prometo que nunca mais vou encher o saco, não vou pedir alimentos, nada. Só diz isso não vale nada, mas vocês vão ver o final da história. Ele põe essa cartinha no bolso e toca a vida. A Maria se casa com o Pedro é o pai do Joãozinho, e o Joãozinho sequer sabe dessa história. Ele tem um pai. Repito, nós não vamos fazer DNA quando alguém diz que é nosso pai. E o Joãozinho cresce, tudo bem? E o Joãozinho se torna um profissional liberal de muito sucesso. E tem seu pai, e tem sua mãe. Um dia ele recebe uma citação. Ele já está lá com seus 40 anos, uma citação. Sabe aquele namorado da mãe, que para mim não é pai, é só ascendente genético? Pega a cartinha que a Maria assinou, entra com uma ação pedindo a paternidade cumulada. Não quer tirar o Pedro, que criou o menino a vida inteira, ele quer ser pai também. Só que nessa altura, sabe qual é a idade dele, Bruno? 80. E sabe o que aconteceu com ele? Ele está com câncer, desempregado, e vai pedir para o filho alimentos. Afinal, não há hierarquia, não é o que disse o STJ? STF? Não há hierarquia. Então ele vai usar aquela ação para fazer o quê? Pedir herança. Desculpe, pedir alimentos. Agora, olha que bonitinho o segundo caso. Olha que bonitinho o segundo caso, da Paraíba. Olha que bonitinho. O moço, noivo de uma rica empresária da região, engravida uma terceira. Ele diz: pelo amor de Deus, se a minha mulher descobrir, minha noiva, ela não vai querer casar comigo. Pai, mãe, registrem o filho dessa minha namorada como sendo de vocês. Os avós da criança, biológicos, passam a ser pais registrais, tudo bem? Aquela criança daquela família se comporta como irmã do pai biológico. Estão me acompanhando até aqui? Os avós morrem. Pela estrutura jurídica, não são avós, são pais da criança. Então ela herda. Claro, são pais. Vamos dizer que fossem 3 e ela. 1/4 da herança vai para ela, 1/4 vai para o seu irmão, que é pai biológico, e assim por diante. Anos depois, o seu irmão, que é pai biológico,
morre, ela entra com outra ação para pedir a verdade biológica para receber herança. Então reparem que maluquice. Ela já tem uma herança há vários anos dos pais socioafetivos, que são os avós, agora ela quer herança do pai biológico. O que diz o nosso glorioso STF? Não há hierarquia. Por que não duas heranças? É isto que eu estou combatendo de caos sistêmico. Não pode ser essa a interpretação da fé. A repercussão geral 622 não pode conduzir esses absurdos. Não pode. Isso é literalmente uma destruição de uma categoria que veio para o bem. E que a doutrina alargou de tal maneira que está causando o caos sistêmico. A bem da verdade, o professor João Batista Vilela, pai da ideia, virou há muitos anos, ele já é falecido, muitos anos para mim um dia, no congresso do IBDFAN de Minas Gerais, falou: Simão, o que estão fazendo com o meu artigo é um verdadeiro absurdo. Eu não escrevi nada disso, e nem era para chegar onde chegou. Mas sabe aquilo que você tem uma base doutrinária sólida, e você perverte a lógica dessa base doutrinária? É isso que aconteceu. Por isso nós vemos no direito pessoal de família o caos sistêmico. Multiparentalidade desregrada, em que tudo pode, em que não há limites. O senhor queria falar, padre, que eu cortei o senhor? Eu me perdi agora. Desculpe, foram muitas informações. mas eu não queria acabar o raciocínio. A questão estava em torno do... quando o senhor falava da dimensão registral da socioafetividade e tal, mas às vezes o que vai caracterizar a socioafetividade não é necessariamente essa dimensão registral. É o trato pai e filho interno e o reconhecimento social. Ou seja, é a tractácio e a reputácio. Se a sociedade nos enxerga como tal e se nós nos tratamos como tal. O professor Vilela ainda põe o nome, que era o registro, que era nominácio. Mas isso foi um elemento que foi sendo, eu chamaria, suplantado pelo tempo. Não é o registro. Tá? Já foi na teoria original de Vilela, que é dos anos 80, 79 e 80, mas já não é mais. O registro, que é a nominácio, que vai dar o sobrenome, é o mais fraco dos três elementos. O que importa é tractácio e reputácio. Tudo bem? Agora, eu só queria dar uma outra dimensão para os senhores, disso tudo que nós estamos falando, já dou a palavra. Eu digo que o direito civil é o mais importante dos ramos do direito, porque ele mexe com a vida do cidadão comum. Então, se os senhores nunca cometerem crime, os senhores não vão para o penal. Os senhores podem nunca trabalhar como empregados, aliás, hoje em dia na área jurídica muitas pessoas nunca serão empregadas, serão sempre autônomas, ou escritório próprio, ou associados, e não terão problemas trabalhistas. O imposto os senhores pagam e não discutem, quer dizer, não é que os senhores fogem do imposto, os senhores não vão discutir imposto. Eu, por exemplo, nunca discuti imposto, eu pago todo ano, mas nunca tive uma ação tributária. Agora, o direito de família é um direito na prática. É difícil alguém passar a vida inteira sem uma ação civil, nem que seja um dano moral por atraso aéreo. Estou dando um exemplo bem idiota. É difícil. Muito difícil uma pessoa passar a sua vida inteira sem uma ação civil. Nem que seja para despejar o que não te pagou, nem que seja uma das coisas mais bobas do mundo. Agora, aqui eu queria contar uma coisa para os senhores, que eu acho que é isso que talvez eu quisesse terminar de citar a palavra. Eu queria que os senhores se colocassem, agora por favor, todos prestem atenção na situação que eu vou colocar, e ver o que o IBDFAN construiu e o STF chancelou. Cada um tem uma história de vida e eu respeito todas, mas eu quero dar um detalhe para os senhores. Quando eu li essa decisão do STF e li as obras dessa jurista de Frio das Linhas, eu fiquei pensando numa frase, numa história pessoal. Eu fiquei imaginando, juro para os senhores, e não estou exagerando. Um dia eu estou na minha casa, eu não estou exagerando, num almoço de domingo com o meu pai, que até aquele momento é registral, afetivo, não sei se é biológico, porque eu nunca fiz o DNA, e também para mim é irrelevante. A minha mãe, que é registral, afetiva e é biológica, porque eu nasci dela, tudo bem? E o oficial de justiça bate na porta de casa. Eu estou falando sério, isso aqui não é piada. E chega com mandado de citação de um estranho, que eu nunca vi falar, tem um nome, com uma contrafé para investigatório de paternidade, para ser meu pai também. Não para tirar meu pai. Domingo, na hora do almoço. Eu abro aquele documento e olho e falo assim, isso aqui deve estar errado, não é possível. Eu falo, mãe, você conhece João da Silva? Ela fala, João da Silva fica branca.
Você conhece? Sim, foi meu namorado antes do seu pai. Então, repara o que eu quero dizer? Então, nós temos que te contar uma coisa. Eu casei grávida, seu pai sabia, e ele é seu pai biológico. Pai? Eu estou com 50 anos, eu vou ganhar um pai? Não, ele é meu ascendente genético. Não, pelo IBDF, ele é meu pai. Mas pera um pouquinho só, eu construí uma paternidade socioafetiva com esse aqui que está na mesa por 50 anos. Desde a primeira comunhão, a gripe, a dor de barriga até os sucessos. Era ele que estava comigo. O João da Silva eu não quero como pai. Não, mas aí diz o IBDF, ele tem direito à paternidade. Isso é o que vai acontecer, senhores, no Brasil a partir do IBDFAN. Homens vão bater na porta de pessoas e eu sou o seu pai, o Darth Vader que eu brincava. Por isso que eu brinco que o Luca é meu father. E o direito civil não tem nenhuma proteção para isso, porque o IBDFAN e a repercussão geral 622 admitem uma barbaridade dessa. E daí eu vou fazer DNA e ele é meu pai. Não, ele é meu ascendente genético. Ele não é meu herdeiro, ele não é meu credor nem devedor de alimentos, ele não tem, se for criança, guarda, companhia. Ah, mas se não, pode ter um caso horrível, que é o que o IBDFAN fala. Não, você está errado por causa desse caso, então eu vou dar um caso. Imaginemos que a mulher engravida, esse é o caso que o IBDFAN mais gosta de me retrucar, engravida daquela criança e omite isto do homem que está, portanto, na gênese de um projeto de nascer uma criança, que não precisa ser parental, porque pode falar, eu não queria essa criança. Ela omite. Então, o projeto que está nascendo ali não é necessariamente parental, pode ser parental. Ele pode dizer para ela, querida, vamos, duas pessoas solteiras, tá? Sem a presunção patriceste. Vamos ter um filho juntos? Ela fala, vamos. Mas vamos pensar o que acontece na casuística. Ela omite daquele homem o fato de estar grávida dele. E daí ela se muda de cidade, e daí ela casa com outro, não conta para a criança que ela é biologicamente descendente de outro, a criança está vivendo a vidinha dela. Um dia, um amigo daquela primeira cidade interior, os casos são sempre assim, vai visitar essa mulher, depois de anos, quando abre a porta da casa, vê uma criança e fala assim, nossa, essa criança é igual ao ex-namorado. E entra na casa, conversa com a mãe, volta para a cidade dela e diz assim, fulano, você sabia que você tem um filho? Como eu tenho um filho? Você sabia que a Antônia, a Maria, a Joana estava grávida? Não, é a sua cara. Está aqui, endereço tal, rua tal, cidade tal. E esse homem pega o seu carro, vai na cidade vizinha. Qual que é mais próximo de registro? Eldorado? Pariquera Sul. Pariquera Sul, você esqueceu, tem que falar no completo. Vai até Pariquera e fala, olá, tudo bem? O Thomas está lá com a mulher, com a criança. Você é pai dessa criança? Fala, claro que sou. Não. É minha cara, faz o DNA e descobre. E daí ele diz assim, como é que eu deixo esse pai sem direito à paternidade? Esse é o caso, porque assim, vamos de novo. O caso como o da Vilma, que sequestrou o Pedrinho, lá em Goiânia, foi caso de televisão, de jornal, ninguém tem dúvida que o crime de sequestro não pode gerar paternidade socioafetiva para dizer assim, eu sequestro criança, gero afeto é meu filho. Bom, aí seria, literalmente, para fazer esquema armado, você vai numa maternidade, invade, rapta 100 crianças e sai distribuindo para adoção. Não, isso não dá, porque é um crime de sequestro. Mas esse, então não dá, tá? Não estou dizendo, o sequestrador é pai ou mãe socioafetiva porque tem um sequestro na base. Não é assim que as coisas funcionam. Mas nesse caso, o Bruno descobre que tem um Bruninho lá andando, eu queria ser pai. Mas essa história, o Thomas já é pai, e o Bruninho já está com 12 anos. Essa história, e só no caso em que a mulher escondeu do pai, que é raríssimo, na maioria das vezes o pai não quer a criança, e fala, se vira que a criança é sua, e depois se arrepende, e quer uma paternidade tardia, quando já há um pai socioafetivo. Mas vamos pensar o caso da novela, escondeu, ela fez o teste, ainda pela urina, estou grávida, falou, Bruno, estamos terminando, e foi lá longe. E daí o Bruno descobre. Eu admito, neste caso o seguinte, que o juiz estabeleça um regime de visitas com aquela criança para construção de vínculos afetivos. Que se forem construídos, gera uma multiparentalidade. Mas não assim. O Bruno entra, faz DNA e vira pai no dia seguinte. Porque eu digo aos senhores de novo, no exemplo do hoje domingo,
Nós que já temos um pouco mais de idade do que crianças, queremos ganhar um pai por sentença judicial e por DNA? Agora, você quer ver o caso legítimo de multiparentalidade? E que aí o DNA empata com o afeto? Eu tenho 2 casos que para mim não tem nenhum problema ter mais de um pai e mais de uma mãe. Além daquele do falecido e da falecida, porque aquilo é óbvio. Querem ver 2 casos? Pode acontecer de uma pessoa ter um excelente pai, a sua mãe se divorcia e casa com um certo homem, que ao invés da função de padrasto, começa a ser a função de pai da criança. Eu não estou dizendo bom padrasto, que leva na escola, no futebol, que assume a função de pai. E a criança vira uma criança sob um fluxo democrático. Quando ela tem uma dor de barriga, quem decide? A mãe, o pai e o padrasto. Quando ela precisa de uma cirurgia, o padrasto acompanha, o pai diz assim, ó, o pai diz assim, hoje eu não posso levar ela no médico, você assume. Pode-se construir uma relação padrastal de pai. Pode-se construir. Mas não é o bom padrasto. É o padrasto que se assume como um pai. E a criança não diz assim, o tio fulano, o marido da mamãe. Ela diz assim, eu tenho 2 pais. E o pai socioafetivo e o pai biológico se dão tão bem que admitem que a criança tenha mais de um pai. É raro isso. Porque na maioria das vezes que o bom padrasto é bom padrasto, ele não é pai. Só é bom padrasto. Vocês viram que eu estou dando casos extremos? Casos raros. E quer ver um outro caso de multiparentalidade? Que esse tem que admitir. E eu vivamente, se eu tivesse um dia uma disciplina que eu pudesse dar, mesmo para os senhores, eu daria direito de família e cinema. Sabe por quê? Porque eu acho que tem filmes muito legais sobre isso. Sabe qual é o outro caso de multiparentalidade que tem que ser admitida? Porque não tem jeito. Troca de criança na maternidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu crio alguém como filho, mas que não tem meu DNA. E alguém cria alguém que tem meu DNA como filho, mas não é DNA dele. Tem 2 filmes que resolvem essa situação de maneiras distintas. Bom, no fundo, as maneiras acabam se assemelhando. Um é uma produção franco-israelense que chama Le Fils de l'Autre, o filho do outro, que exatamente num bombardeio em Haifa, nos anos 90, que é uma troca de uma criança palestina com uma criança judia. Esse filme é lindo, aliás, nesse momento trágico de guerra, Le Fils de l'Autre, o filho do outro. Vale, filme lindo. E outro filme de troca de criança, que é mais lindo ainda, que é do diretor que eu mais gosto de todos os diretores de cinema de todos os tempos. Ele se chama Kore-eda, o diretor, o filme se chama Pais e Filhos. Pais e Filhos. São 2 famílias japonesas. Uma família, a senhora que tem ascendência nipônica, daqueles japoneses certinhos, super organizados, super... o pai é muito ditatorial, trata tudo muito certinho, uma família rica, mora num apartamento pequeno, muito luxuoso no Japão, no padrão japonês. E outro é um senhor com uma mulher que tem uma vida livre, tranquila, muito humilde, num bairro muito de classe baixa do Japão. Eu não lembro a cidade, qual é que é. Então, são 2 padrões de vida muito distintos e relações com o filho muito distintas, porque esse que é mais rico, é muito duro, muito rígido, exige estudos. O outro é um cara de bem com a vida, tem uma oficina de reparo de objetos. Esse filme é lindo, chama Pais e Filhos. É lindo assim. A cena final, para quem tem percepção de cinema, a montagem que o diretor dá, vale o filme inteiro. Vale o filme inteiro. Aliás, eu e a prima Cissa costumávamos assistir todos o Kore-eda no cinema. Esse último, assistimos o Shoplifters, esse último que não deu para assistir, que eu perdi. Mas enfim, o que eu quero dizer para os senhores, não é que a paternidade socioafetiva é uma porcaria. Ela está desvirtuada, ela está mal utilizada, mas ela tem funções boas e ela é uma conquista sociológica. Mas a perversão é uma tragédia sociológica. Fala, Felipe. Talvez aquela solução que vocês tenham projetado, né, na reforma, que eu acho que não lembro se passou, mas não passou, né, que era a vedação da ação de multiparentalidade pós-morte, né? Ela talvez reduza bastante, ou poderia reduzir bastante as ações argentárias, né? Porque depois que a pessoa morreu, fica muito claro o caráter patrimonial, né? O interesse. Até admito, Felipe, que se eu não tivesse nenhum pai, pós-morte eu tenho herança de um, porque eu não tive nenhum. Mas já tendo um, o que também não passou, Felipe? Que eu tentei com gana e não passou. Sabe o que não passou também? Eu tinha proposto um artigo no projeto que a multiparentalidade é excepcional e não regra.
para deixar nos casos que ele efetivamente merecia. Não passou. Ou seja, o que passou no projeto, no fundo, é uma repetição do que hoje está sendo já aplicado. Vou ler para vocês os artigos. Artigo 617-A, estou lendo o projeto, tá, de reforma do Código. A inexistência de vínculo genético não exclui a filiação se comprovada a presença de vínculo de socioafetividade. Ou seja, o DNA não exclui o afeto. É isso, primeiro artigo. Segundo artigo, a socioafetividade não exclui nem limita a autoridade dos genitores naturais. São genitores naturais? São os biológicos. Sendo todos responsáveis pelo sustento, zelo e cuidado dos filhos em caso de multiparentalidade. Quer dizer, multiparentalidade reconhecida é bom, mas daí isso é meio óbvio, né? Se eu tenho dois pais e uma mãe, todos são igualmente responsáveis em direitos, em deveres e têm os mesmos direitos. Porque o problema da multiparentalidade é que as pessoas sempre pensam no 3 é melhor que 2, porque estão pensando numa criança que vai cobrar alimentos. Se eu perguntar assim, mas é melhor cobrar alimentos de 3 ou de 2? Você vai dizer, de 3, tem mais chance de ganhar. Só que não se esqueça que essa criança, quando virar adulta, vai ser devedora de alimentos de 3. Porque os idosos podem cobrar alimentos, os idosos não, os pais dos seus filhos, não para os idosos. Os idosos podem cobrar dos seus filhos. Então, não é só que ele é credor de alimentos, ele é credor até ser devedor. 1617C, o reconhecimento da filiação socioafetiva de crianças e de adolescentes, bem como de incapazes, será feito por via judicial. Foi aqui que o Tartucci estrilou comigo e disse, vou tirar isso do projeto, não aceito. Eu disse, tira, se é o relator, relator geral, o dia que ele teve uma crise lá com a JT. Mas, me parece que uma das formas de evitar a perversão é judicializar. Por escritura pública fica muito bagunçada. Hoje, o provimento 63 permite, hoje ocorre, não é que estou dizendo que não existe. Isso aqui é uma pequena trava para tentar segurar a multiparentalidade, que eu chamaria de argentária e abusiva. Só um comentário dessa emenda que o Felipe falou, que era uma emenda justamente ao artigo 1605b, que criaria um parágrafo 7º dizendo, existindo parentalidade socioafetiva, a inclusão de novo ascendente por vínculo biológico é excepcional e não poderá ocorrer pós-mortem. Era essa era a minha. Fui eu que dei essa ideia. Ah, então é sua. Fui eu que dei essa ideia. Lê de novo alto, só para ficar aí no som. Existindo parentalidade socioafetiva, a inclusão de novo ascendente por força de vínculo biológico é excepcional e não poderá ocorrer pós-mortem. É isso. Bom, o próprio 617C projetado vai dizer, para pessoas capazes e maiores, de 18 anos, havendo a concordância dos pais naturais socioafetivos do próprio filho, o reconhecimento pode ser extrajudicial, ou seja, perante o oficial do registro civil. Não precisa nem de uma escritura pública, basta ir no registro civil, toda a turma e falar, todos nós concordamos com isso. Coloca mais nome. E aí realmente, se é maior e capaz, todos estão de acordo, ir para juízo, para quê? Meu problema é proteger criança e adolescente. Maior faz o que quer. Em caso de discordância de ambos os genitores naturais, o reconhecimento será buscado judicialmente. Claro, ou está todo mundo junto ou não está. É mais ou menos o inventário. Ou é extrajudicial que está todo mundo de acordo, ou briga é judicial. Tá? Bom, eu falei que eu ia dividir o disco em A e B, certo? Direito pessoal, eu fiz as minhas críticas, multiparentalidade e socioafetividade. Agora posso ir para o B, que é o patrimonial de família? O direito patrimonial de família, ao contrário do direito pessoal, não só não sofre um caos sistêmico, não só não sofre, como está absolutamente bem tratado pela doutrina e pela jurisprudência e com grande aderência à lei. Não falei total. Com grande aderência à lei. Não é total, mas é grande aderência à lei. Qual é o maior problema em termos de estrutura, de desencontro entre a lei e a jurisprudência? E, portanto, agora é só direito patrimonial, do lado B, esqueçam o lado A. O que o Supremo fez recentemente, dia 1º de fevereiro de 2024, portanto é bem recente, nós estamos em outubro, com relação
ao regime de separação legal ou obrigatória, certo? É o maior descompasso entre a lei e a jurisprudência. Descompasso criado pelo STF. Ou seja, não existia nenhum grande. Criou-se agora. E por que criou-se agora? Qual foi a decisão de fevereiro desse ano? Com relação aos maiores de 70 anos. Regime obrigatório é facultativo. O regime obrigatório é facultativo. Então chega aqui um austríaco e pergunta: obrigatório quer dizer o quê? Que eu não posso escolher. É obrigatório usar cinto de segurança, você não tem opção. É obrigatório o serviço militar, você não tem opção. Mas agora o obrigatório no Brasil é facultativo? Sim, nós temos um obrigatório facultativo. Ele é obrigatório desde que eu queira que seja obrigatório. Se eu não quiser, eu não quero. Isto é uma interpretação que eu chamaria para os senhores beira o ridículo. Por que beira o ridículo? Artigo 641. É obrigatório o regime de separação de bens. Está escrito, né? E tem 3 hipóteses lá. Né? Então agora o obrigatório é obrigatório para os incisos 1 e 3 e facultativo para os incisos, por inciso 2. Então vamos lá. Inciso primeiro. Os que se casam em infração às causas suspensivas do casamento. Separação obrigatória. Ou seja, se eu chegar e falar assim, sou casado, não é demais isso. Sou casado, sou divorciado e quero me casar. Claro, o senhor pode. Fez a partilha de bens? Não. Então o senhor se casa por separação obrigatória. Inciso primeiro. Eu não estou impedindo de me casar, só não posso escolher o regime, separação obrigatória. Inciso terceiro. Tenho 16 anos, quero me casar. Pensar na menina de 16 anos, quer casar com o Felipe, que já tem 30. O pai e a mãe dizem assim, não, com esse não. Com esse eu não me arrisco, porque ele estuda direito no Largo de São Francisco. Não é isso? Eu me arrisco, não autorizo. Mas é um bom menino, trabalha com o professor Simão, ele está de mestrado, o pai tem o maior escritório de posse de causa de direito, uma família milionária. O Felipe é o único caso que de um avô cruza com o outro, ele tem 2 avenidas principais de posse, que são os 2 avós dele, não estou brincando. Ele conseguiu ter um cruzamento, ele podia até morar lá, porque usa o capião. Né? Então, eu tenho até 2 avenidas em Poços, não, mas 2 não basta, eu queria 3 tal, deve ter mais alguma. Tem de tio, meu tio é estádio de futebol. Bom, tudo isso para dizer o quê? 16 anos. O juiz vai ter que autorizar o casamento, certo? E se o juiz autoriza o casamento, porque a menina tem 16 anos, separação obrigatória. 1641-3. Esses 2 casos, causa suspensiva do casamento, separação obrigatória, porque o juiz autorizou o casamento, continuam obrigatórios. Eu tenho mais de 70 anos, vou me casar. Chego no cartório e falo, agora é hora. Imagine que um primo solteirão do Felipe vai se casar com 77 anos. Regime de bem. O senhor quer o regime obrigatório ou não quer o regime obrigatório? Fica difícil essa pergunta. Espera um pouquinho só. Como assim? Ele é obrigatório, mas o senhor decide se quer. Então agora ele não chama mais regime obrigatório, é legal, porque está na lei, facultativo. Porque obrigatório não é para os 70 anos. Não dá para chamar de separação obrigatória. É legal, facultativa. Ah não, esse obrigatório aí eu quero que seja, não quero esse obrigatório. Bom, você quer casar? Faz um pacto antinupcial, certo? Escolhe outro. Qual? O que eu quiser. Se não é obrigatório, posso escolher até o regime, que eu recomendo muito. É um excelente regime, chama participação final dos acordos. É um sucesso. Para advogados e contrarreios. Aliás, tudo que se casa por esse regime, para a gente ter mais trabalho. Eu tenho um processo de um casal que se casou por esse regime. Não adianta. A juíza não entende, ela aplica só separação, só comunhão parcial de bens. Não adianta. Não entende o regime. Culpa da lei, né, da juíza. Mas então, eu quero casar por um regime que é de comunhão universal. Afinal, eu tenho 70 anos, um patrimônio já bem estabelecido. Ela tem 18, um patrimônio bem estabelecido. Comunhão universal. Pode casar? Pode. Qualquer regime. E se for união estável? Eu estou com 95. Eu vou falar agora dele. Ela é uma senhora de 95. Ele tem 18 anos e meio. Está começando a vida. E fala para ela, querida, eu não posso ficar desamparado. Vamos casar por comunhão universal de bens. Casa. Por quê? Porque o regime agora não é obrigatório. É legal, facultativo. Mesma coisa para pacto para união estável, tá? Vou começar uma união estável. Eu acho, Thomas, que você é um daqueles casos que vai começar bem mais velho as suas uniões estáveis.
que como você cisca muito e não pega nada, você provavelmente vai ser daqueles caras que com 70 anos vai passar no escritório e assim, mano, estou indo no estágio, eu vou estar com 100, vamos fazer aqui um contrato. Não, mas é o seguinte, tem um problema, eu não quero separação, eu quero comunhão, tudo bem. Só que daí tem que fazer um contrato escrito com escritura pública de comunhão. Então hoje a separação obrigatória ela é afastável por pacto ou por contrato, por escritura pública. Esse descompasso, criado em 1º de fevereiro de 2024, é o único grande descompasso entre a lei e a jurisprudência. E o segundo grande descompasso, mas é interessante dizer isso, esse é um descompasso que eu vou falar agora, que ele é inexistente. Porque a lei diz uma coisa, a doutrina e a jurisprudência fazem outra, ignorando a lei, para o bem da lei, para salvar a lei, e ninguém reclama. Essa primeira, eu fiz uma crítica. O segundo descompasso, ele vem para o bem do sistema, ele é antiquíssimo, é um erro a partir do Estatuto da Mulher Casada, eu vou mostrar para vocês, mas é um descompasso que não gera problema nenhum na prática. Sabe por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência estão concordes com o erro da lei. Eu vou mostrar qual é, pode falar. E como fica a separação obrigatória na reforma? Morreu, foi abolida. O artigo 1641 abole a separação obrigatória. Nós tínhamos duas teses, da professora Rosa de manutenção e do professor Tartucci da derrubada. Eu era pela tese da manutenção, mas com o que fez o STF, eu entendi que não faz o menor sentido, juro, desculpe, senhores. Se a mais alta corte da nação, se a separação obrigatória não é obrigatória, para que mantê-la no projeto? Eu era a favor da manutenção. Inclusive eu tinha alguns ajustes positivos a ela, mas não dá. O STF disse que... deixa eu também dizer uma outra coisa para os senhores que eu tenho dito muito em sala de aula. Antigamente, quando eu vi uma decisão do Supremo, e eu não gostava do direito civil, eu passava dias reclamando e mostrando como ela estava errada. Hoje eu acho mais prático e mais útil na academia a gente cumpri-la. Ainda que você queira escrever uma tese dos erros do STF, pode escrever. Mas o problema é o seguinte, no dia a dia do cidadão comum, ele me pergunta, posso ou não posso? Não é a tese que vai resolver. E o direito civil, não se esqueçam, claro que o curso de direito civil não é um curso praxista. Nós estamos trabalhando teoria e teoria profunda desse curso. Mas é um curso que resolve a vida do cidadão. Então, eu não sou contra quando escrever uma tese criticando os fundamentos. Mas eu, como professor de graduação, digo, há e se cumpre. Não adianta eu falar, eu posso até fazer um seminário, mas não perco mais tempo com isso. Caiu a separação obrigatória do projeto. Alguém sabe me dizer qual é o maior problema da comunhão de bens hoje, que gera esse descompasso entre a lei, mas que doutrina e jurisprudência estão concordes, que na prática não dá problema. Na prática não dá confusão. Na prática a lei diz A, mas todo mundo diz B. Não tem quem não diga B. Então não é assim, está dividida a doutrina, é um aspecto específico da comunhão parcial de bens, alguém sabe me dizer? Poxa, ninguém sabe dizer? Por favor, Guilherme, lê aí o artigo 1659 caput e depois leia o 659, os 3 últimos incisos. Não, aliás, leia os 2 últimos, deixa o logo acima antes. Eu leio falando depois dele. Excluem-se da comunhão, que é o caput. Inciso 6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7. As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Ou seja, o código diz hoje que o salário é bem particular, porque quis proteger a mulher casada, quando fez o Estatuto de 62, para que o marido não fizesse o que se fazia na época. A mulher ganha e o marido entra na conta e pega. É nossa, como é universal. Para dar um dinheiro autônomo à esposa, precisava se proteger a esposa. Criou-se a regra do bem particular. E essa regra vai para o Código Civil, para a comunhão parcial e para a universal. Só que isso gera um pequeno problema prático. Qual é o pequeno problema prático? Estou falando de 2024, não quando ela foi pensada em 62. A senhora trabalha, a senhora é juíza, a senhora ganha seu salário, certo? A senhora pega seu salário, pode comprar um laptop, pode comprar um carro, pode comprar uma casa. Pelo Código Civil isso é bem particular, porque não é do salário dela, subrogação real. Então todos os bens que eu compro com o meu dinheiro, do meu salário, são meus, não são nossos. A única fonte de renda da maioria das pessoas é o próprio trabalho. E acaba com a comunhão parcial. Porque dificilmente alguém vai fazer assim, na hora do divórcio. A senhora prejuíza. Não, eu ganhei como fruto da... Não, fruto da loteria é bem comum. Eu ganhei, tudo que eu tenho é herança do meu pai. Tudo bem, pode ser. Herança nos comunica.
Mas as pessoas normalmente se casam, jovens, e trabalham, e ganham, e compram com o seu dinheiro. Então o que aconteceu na doutrina? Mas, senhores, isso não tem dúvida, nem no STJ. Esse artigo foi desconsiderado. Ou seja, o que eu ganho como salário, a construção da doutrina é tão pobre, que dá até vergonha de dizer, mas eu vou dizer, senhores. Então era para apoiar o... Deixa eu ver, quais são os livros? Não, era só para apoiar. Levante só para São ver. de validade. Professor Junqueira. Tá. A doutrina diz assim, o salário, enquanto potencial de ganho, não é comunicável. Quando ele entra na conta, ele vira dinheiro e é comunicável. Então, por exemplo, eu ganho na USP numa conta de salário, certo? Cai naquela conta e transfere imediatamente para outro banco. Agora, o provento em si, o direito ao provento não se comunica, mas o provento, quando virou dinheiro, se comunica. Só que você vai perguntar assim, Simão, eu sei que a tese é fraca, mas é a única para salvar. E era do Silvio Rodrigues, inclusive. Simão, por exemplo, você está casado por comunhão parcial. Não recebeu salários do seu empregador, tudo bem? Se divorciou e entrou com uma ação depois do divórcio para cobrar salários do período do casamento. Se comunica. Porque não foram pagos, e se tivessem sido pagos no momento do casamento, se comunicariam. Estão me acompanhando a lógica disso? FGTS. Comunica. Comunica. Quais? As parcelas pagas durante o casamento. Nem antes nem depois. Ah, mas o FGTS não dá para levantar. Tanto que o juiz pede uma cartinha, um ofício, à Caixa dizendo, quando se separar, X% do fundo pertence a ela. Quando pagar. Né? Porque não pode chegar no fundo e falar, dá uma parte para ela. O que nós fizemos então? Resolvemos tirar do 1659 esse artigo, esse inciso, e colocá-lo no 1660, que é comunica. Se nós tiramos do não comunica e passamos no comunica. Remunerações, salários, pensões, dividendos, fundo de garantia por tempo de serviço, previdências privadas abertas, porque as fechadas o STJ não deixa comunicar. Ele diz que é como se fosse um INSS privado, porque a fechada é feita por empregador, pelo empregador para o empregado, as abertas, que ambos os cônjuges ou conviventes obtenham durante o casamento, bem como o proveito do trabalho de aposentadoria. No fundo, o que nós fizemos foi trocar de um lugar para o outro, esclarecendo o que comunica, tudo bem? Aumentou a comunicabilidade pelo não útil, por quê? É o que já diz o STJ, é o que já diz o STJ, é o que já diz o STJ. Onde, Dr. Thomas, eu não aceito, eu não gosto, e eu consegui ser vencido, eu e Mário Delgado, que todos aprovaram, menos nós. Valorização das cotas, ou das isso agora todos comunicam, tá? O que é dos dois. Pensões, salários, saiu do 659 e vai para o 660. Valorização das cotas das participações societárias ocorridas na constância do casamento, ainda que a aquisição das cotas ou ações tenha ocorrido anteriormente ao início da convivência, até a data da separação de fato. A valorização das cotas é um pequeno problema. Pequeno. Explico por quê. Olha como isso aqui é inconsistente. O senhor solteiro comprou um apartamento. O senhor quita o apartamento, solteiro, ele vale 1 milhão, e o senhor se casa no dia seguinte e vai morar lá com a sua esposa por comunhão parcial. Esse apartamento vale 1 milhão, daqui a 10 anos, certamente, São Paulo, os gráficos indicam isso, eu estou tranquilo em afirmar pelos gráficos, vai estar valendo mais de 1 milhão. Pode ser que até valha 2 ou 3, depende do lugar que você compra. Se você separar dela, esse apartamento não é anterior ao casamento, importa ele ter valorizado, nem desvalorizado, é dele. Tudo bem? Porque quando ele se casou, o apartamento já era dele. Se não tivesse quitado, era um problema. Porque as parcelas pagas durante o casamento são passíveis de meação. Ela teria uma parte sobre esse apartamento. Também, outros me perguntaram, mas Simão, se as parcelas são passíveis de meação, imaginemos que o sujeito pegou, comprou em 100 prestações. Pagou 99, casou e pagou uma casa lá. Tem metade do apartamento? Não, tem metade de uma prestação. É uma conta aritmética do que foi pago, não é metade do apartamento. Da mesma forma que se ele pagou uma, solteiro, e 99 casado, não dá para dizer que ela só tem metade de uma cota, ela tem metade das 99. Está claro isso, senhores? Agora, olha que coisa interessante. O Dr. Thomas, ao invés de comprar esse apartamento por 1 milhão, é sério. O senhor pega esse dinheiro, o senhor vira sócio de uma startup. O senhor não trabalha na startup. O senhor não chama, vocês sabem que na startup tem um nome bonitinho.
sócio anjo, eu que dá dinheiro. Mas não é que o senhor vai lá na startup, o senhor é advogado, o senhor está no Hulk Otranto, está pensando nas grandes questões, tomando café com a doutora Estela para discutir as grandes corporações imobiliárias do Brasil e do mundo. E o senhor deixou lá R$1 milhão na startup. E aí, daqui a 10 anos o senhor vai se divorciar? Até podemos pensar, né? O senhor comprou um apartamento por R$1 milhão solteiro, investiu R$1 milhão na startup solteiro e casou 2, 3 meses depois. Quando chegar o apartamento, o senhor é seu, porque é anterior ao casamento. Ah, mas valorizou. E a startup? Não é nossa. Por quê? O senhor pôs R$1 milhão, a startup explodiu, hoje ela vale 30 milhões, a sua parte. O senhor tem que tirar R$1 milhão que é seu, corrigir monetariamente, pegar 29 e dividir ao meio. Tem que corrigir monetariamente, porque também não pode perder a condição monetária. Mas não tem juros, claro. Vocês acham que isso é correto? Sabe por que isso aqui foi pensado? Porque estão pensando que o Thomas está trabalhando na empresa e está pondo dinheiro na empresa. Está pondo recurso pessoal na empresa, não dinheiro. Eles estão pensando aqui que a única forma de ter empresa é assim. Eu sou advogado, monto uma empresa de advocacia, escritório, que não é empresa tecnicamente, mas são cotas, né? Eles esqueceram que ter participação em empresa pode ser simplesmente um investimento. Os senhores imaginem, deixa eu só dar um exemplo para vocês. Eles falam valorização das cotas ou participações societárias ocorridas. Participação societária, eu posso simplesmente chegar, pegar todo o meu dinheiro hoje, sou solteiro, invisto em 10 startups visando a minha aposentadoria, tudo bem? E nunca mais vim trabalhar. E caso com ela. É meu? Se der mal ou se der bem. Se for pro buraco, não, agora é nosso. Nós tentamos discordar disso. Nós somos metralhados, estava na TV Senado, eu e o Mário. Metralhados. Não houve um apoio a gente. Segunda coisa que se comunica. Isso aqui, senhores, que eu estou lendo para vocês, vou fazer um parêntese agora. Eu, se for contratado para fazer pacto antinupcial, faz tempo que eu não sou, no momento que eu estou fazendo testamento, eu poria no pacto excluindo isso já. Ah, mas isso é projeto. Mas se isso é projeto, é uma tendência da doutrina de querer que isso ocorra. Então eu já excluo do pacto já. Porque isso aqui é uma norma de ordem pública, certo? Você pode excluir do pacto. Fica a dica, copia do projeto e põe. Não entram na comunhão parcial. As valorizações, porque isso aqui vai ser a tragédia. Aliás, só fazer mais uma nota para o senhor, isso aqui é uma pós, bom que o senhor saiba. Um dos maiores pareceres que eu vi na minha vida, não de remuneração, mas de importância, foi no caso de uma enorme empresa brasileira, que é um sucesso absoluto. Não estou falando do Vale do Rio Doce, estou falando de empresas familiares, tá? Que é um sucesso absoluto, em que o pai construiu junto com a mãe a empresa. Ele tinha lá 3, 4 filhos. Um dos filhos resolveu, porque tinha muita grana, ser fotógrafo, que é o direito dele, e teve uma universidade com uma senhora e 2 filhos. Evidentemente que ele, como fotógrafo, vivia do quê? Dos rendimentos pagos pela empresa. Evidentemente. Ele era fotógrafo amador, ele não tinha renda própria, ele não precisava. Todo mês entrava na conta dele um belíssimo dinheiro. Tem ela parte dessas cotas? Não, porque o pai doou para ele. Doação não entra na comunhão parcial, mas os frutos entram. Ou seja, diz o Código Civil que os frutos dos bens comuns entram na comunhão parcial. O fruto dos bens particulares, produzidos durante o casamento de um Estado, entram na comunhão parcial. Então é verdade que ela não tinha as cotas, tudo bem? Mas ela tinha os frutos. E vou mais longe, Thomas. Foi um caso muito bonito. Eu dei um parecer com o Mário Delgado, que era direito societário e civil. E eu fui contratado por 2 grandes escritórios de família, e o Mário fez a parte de societário e civil. Quer ver mais um outro problema? O pai fazia doações aos filhos na forma de empréstimo, para não cair na comunhão parcial. Empréstimo eu tenho que pagar, certo? Só que sabe o que o pai fazia depois? Quitava os empréstimos. Out of the blue. Surgiam quitações de empréstimo. Sem lastro financeiro, só tinha um instrumento de quitação. Sim. Sim. Não tinha patrimônio que voltava. Era só descia, né? De pai para filho, não subia. Foi um parecer assim, cavernoso, porque além disso ele ia montando o pai em sociedade com os filhos durante o casamento, menores. Tinha uma grande empresa, que é essa mais famosa, e pequenas para pequenos empreendimentos.
pai, um nome genial. Sabe aquele que é empreendedor? Então cada semana chamava o filho e falava, assina aqui que você vai ser dono de uma cota dessa minha empresa. Além da grande empresa. É por isso que eu digo, este dispositivo que eu estou lendo no projeto, hoje, antes de projeto, esse projeto que é anteprojeto, eu não deixo mais, se me consultarem, Pacto Antidisposição sem isso. Porque aqui está o maior problema da comunhão parcial. Está nas participações societárias. Porque eu repito, empresa pode valorizar com o meu trabalho, mas a empresa pode valorizar só porque valorizou. O exemplo, energias renováveis, certo? Há um tempo atrás valia pouco. Hoje um dos grandes problemas é a energia renovável, certo? Isso vale muito. Por isso que eu queria fazer essa nota com os senhores sobre o artigo 1660 reformado com essa redação. E outro caso que gerava um grande problema. Imaginemos que eu tenho na minha empresa uma sobra financeira. E eu resolvo pegar aquela sobra financeira e reinvestir na empresa. Por que é possível? Porque eu quero aumentar meu negócio. Aliás, eu também já divulguei milhares de divórcios. As pessoas não reinvestem dinheiro para fraudar meu cônjuge. Reinvestem porque precisa da empresa uma máquina, uma operação maior. É assim. Ah, sim, não, eu conheço quem fez isso. Eu também conheço, mas é assim. Normalmente os sócios do senhor dizem assim, vamos fraudar as nossas esposas reinvestindo na empresa. Não, vamos reinvestir porque a gente quer crescer a empresa. Olha o que diz o projeto no artigo 660, inciso 9. A valorização das cotas sociais ou ações societárias decorrentes de lucros reinvestidos na sociedade, na vigência do casamento da união estável do sócio, ainda que a sua constituição seja anterior à convivência do casal até a data da separação de fato. Ou seja, eles querem dizer que os lucros reinvestidos, mesmo em sociedades que precedem ao casamento, que seriam só minhas, as cotas, porque era minha antes de eu casar, tudo bem? São passíveis de comunhão parcial. Agora, isso tem um probleminha aqui, vocês percebam, né? A valorização das cotas decorrentes de lucro reinvestido. Isso tem um probleminha prático, né? Porque se tem direito à valorização das cotas, não são as cotas, certo? É uma conta de pagamento em dinheiro. O código não deu, e seria criminoso dar direito de sociedade a esses cônjuges, esses companheiros. Só será admitido esse direito se o contrato social expressamente admitido. Se não, paga-se em dinheiro. Não se dá sociedade, tá? Pode falar. Não, só um absurdo. É um absurdo. Agora, professor, divirto, viu? só para não esquecer também, tem a questão do inciso 5 do artigo 1659, se é independentemente do valor ou não, os bens. Ah, era isso. Obrigado. O que diz hoje o 1659? Que excluem-se da comunhão os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão. Aqui diz os bens de uso pessoal do projeto, os livros, instrumentos de profissão ou ofício. Como se o ofício mudasse muita coisa, né? Mas tudo bem. Qual foi a briga aqui? Os bens de uso pessoal não se comunicam. Os instrumentos de trabalho não se comunicam. E os livros não se comunicam. Então vamos começar pelo começo. Por que os bens de uso pessoal não se comunicam? Porque o código entende que seria uma verdadeira, eu chamaria de mesquinhez, e uma situação de absoluta inutilidade, imaginar que ao fim do casamento eu chegar para a minha mulher e falar assim, eu quero metade dos vestidos. É um ato de mesquinhez, é um ato de abuso, é um ato de desídia não, de vingança. Por quê? Se é de uso pessoal, eu não vou usar. Para que eu vou ficar com esses bens? Ah, mas esses bens podem ser valiosos. E daí? E daí? Meu pai tinha o hábito de uma vez por ano dar joias para minha mãe. São dela. Ah, mas olha a diferença. O casal investir em joia, toma cuidado. Se for investimento, não é de uso pessoal. Se eu estiver investindo em Rolex para vender Rolex, isso não é de uso pessoal. Agora, eu tenho uma coleção de Rolex que eu sou apaixonado por Rolex, é uso pessoal. A bolsa, a gravata, o paletó é uso pessoal. As pessoas costumam dizer assim, ah, mas Simão, tem 2, 3 pontos sobre esse artigo. Nos casais homoafetivos não há de uso pessoal. Claro que há. As 2 mulheres ou 2 homens não precisam usar as mesmas roupas, as mesmas bolsas, aliás, cada um pode ter um gosto, um tamanho, uma forma física. Então, agora, pode ter casal homoafetivo que usa tudo. Eu tenho um amigo que, agora não sei nessa relação atual de casamento dele, mas na antiga,
Era uma coisa assim, os dois tinham o mesmo corpo, usavam tudo igual. Bom, mas aí tudo bem, mas não é o normal. Mesmo em casais homoafetivos existem bens de uso pessoal. Isso não existe nenhum no celular. O celular é o melhor exemplo de bem de uso pessoal. Ninguém tem celular de uso comum, a não ser que seja celular de empresa. Mas é diferente, estou dizendo aquele que eu tenho o meu WhatsApp, o meu e-mail, as minhas informações. Só toma cuidado com uma coisa, tá? Outro dia um cliente me perguntou isso. Ele tinha, pós-comunhão, comprado um carro X, aqueles bonitos, tipo uma Porsche. E a mulher andava de BMW, mas a Porsche valia muito mais. Então ele dizia, esse é meu, esse é seu. O Porsche meu é seu o quê? No dia a dia. Na garagem, sabe naquela hora de sair da garagem? Um sai com um sai com o outro. Isso é bem de uso pessoal? Claro que não. Porque a vocação do carro é de uso comum. Não é uma vocação. Não é porque a gente falou, você usa mais esse, eu uso mais aquele, que está fora da comunhão. Tá? A vocação tem que ser de uso pessoal. O laptop é vocação de uso pessoal. A não ser aquele laptop que fica na mesa da sala, que todo mundo usa quando precisa. Mas o meu laptop, o meu celular, o meu carro não. Não é de uso pessoal. Qual o problema desse dispositivo? Também não são os livros. Aliás, eu brinco que o código diz que os livros são pessoais, porque ele é de um tempo em que as pessoas liam e eram apaixonadas pelos seus livros. Eu facilmente empresto meu carro, eu nunca empresto minha biblioteca. Eu facilmente empresto minha casa. Aliás, minha casa em Lisboa parece hotel. Toda parentalhada fica, não tem nenhum problema. Agora, meus livros ninguém toca. Aliás, quando vou na minha casa aqui em Lisboa, eu digo, na biblioteca ninguém entra, só eu. Que é os bens mais preciosos que eu tenho. Qual é o problema do livro? Só esse, um apego pessoal. Livro hoje é um problema. Se você morrer e tiver uma biblioteca, pense bem no que fazer, porque ninguém quer biblioteca, vocês estão entendendo? Aliás, eu preciso falar com o Rui Camilo aquele assunto da professora Priscila. Só mandar uma mensagem para ele para não esquecer. De vez em quando a gente tem uns lives de memória. E o que acontece então? Ninguém tem onde pôr livro. Então livro hoje não é bem, é dor de cabeça, é prejuízo. Porque hoje, se você chega com uma biblioteca e fala quero doar, o cara cobra para ir retirar na sua casa. Então, mesmo os livros jurídicos, tá, viu gente? Eu vou dar uma notícia para vocês. A biblioteca da Sanfra não aceita, porque não tem espaço físico. As bibliotecas não aceitam mais. É dificílimo cuidar de livro. Tanto que eu herdei a biblioteca do Zeno, que não foi herança, foi doação dos filhos, por vontade dele, mas não por escrito. E eu criei uma biblioteca no Colégio Notarial para ter um espaço digno para os livros. Então o livro hoje não dá briga. A briga é que ninguém quer ficar com os livros, quem vai pagar para gastar com o livro. O livro hoje está absolutamente em extinção. Aliás, o livro hoje é um bem absolutamente inútil. Posso contar uma coisa para você, se permite? Rapidamente? A doutora vai falar que eu estou variando, mas não, só para contar para vocês. A senhora permite também? Já falei de filme hoje, né? Outro dia eu estava tomando meu café, que agora tem uma regra que uma manhã por semana eu leio Camões e um canto. São 10, que é puxado a leitura do Camões, com notas. E eu estava lá tomando meu café na casa do Pão de Queijo e um monte de adolescentes todos mexendo no celular. E eu lendo o tiozão. Chegou uma menina, Thomas, deve ter uns 17, 18 anos, sentou com um livro e começou a ler, bem jovenzinha. Daí todo mundo foi embora, ela foi levantar e falou, posso contar uma coisa para a senhora? Falou, pode. Que livro que a senhora está lendo? Dom Casmurro. Eu quase chorei. Falei, a senhora está lendo Dom Casmurro? Mas é porque a senhora quer ou porque o colégio obrigou? Porque o colégio obrigou. Claro, claro. Trocar o celular com Candy Crush, com Netflix, por ler Dom Casmurro, né? Que é unir as duas pontas da vida, a casa do engenho velho e a casa de mata-cavalos, não é isso, padre? E por que ele foi chamado de Casmurro? Seria eu, que ele estava no bonde e o cara queria ler uma poesia para ele, para ver se ele gostava da poesia. Ele não dava atenção pro cara. Deu o cara apelidou de Casmurro. Ensimesmado. Seria tipo o Bunazar. Imagine alguém lendo uma poesia do Bunazar. O Bunazar é o Casmurro do século 21, 22, 23, 24. O Bunazar devia ser Maurício Batistella Casmurro Bunazar. Ele nasceu o Casmurro. Então, padre, não conta para ele que vai ficar só gravado aqui no YouTube. Agora veja o detalhe. Os equipamentos de trabalho. Está escrito aqui. Que se comunicam. Instrumentos de trabalho. O debate lá no Senado, sobre a mudança disso, é porque o equipamento de trabalho pode ser caro. Todo exemplo da doutrina é o mesmo. Eu adoro os exemplos iguais. Namora e de implemento absoluto é o vestido de noiva, você entrega depois do casamento.
o equipo do dentista. Porque o equipo do dentista vale uma fortuna. O do seu pai deve ser velho, né? Vale muito? Ah, não. Você já fez uma pesquisa para saber Pra- no conteúdo sucessório, quanto é que você vai herdar de equipe? De equipe, não. Você e seu irmãozinho, né? Seu irmãozinho vai ser dentista, vai herdar o equipe. Agora vejam. Ah, mas o marido tem um instrumento de profissão caríssimo, que é um caminhão, caso do STJ, tá? Decidido pelo STJ. Sim, tá aqui, é só dele. Não, mas nesse caso, como ele usava para prover a família dos dois, bom, os equipes de profissão a gente usa para nos mantermos, e se tivermos filhos, para manter nossos filhos. Ou não, a gente usa instrumento de profissão para quê? Para dar o dinheiro para a telecena? Agora vejam, por que instrumento de profissão não se comunica? Tem uma razão de ser, Além de fazer uma escolha, a escolha de Sofia, que eu já contei para vocês que a SBT cortou o final do filme. Ou entrega meio a meio, e se não tiver como pagar meio a meio, vai ter que vender, dividir o dinheiro, e aquele que trabalha crescendo a equipe, vou dar um exemplo simples. O dentista, a vida inteira sustenta a família com equipamento de dentista, tudo bem? O que ele tem? Um equipamento de dentista. Vende, dá metade dinheiro para metade para ele, e vai fazer o quê no dia seguinte? O instrumento de profissão não é bem comum para não ter que ser vendido, para não ter que ser partilhado, impedindo a profissão do cônjuge. Até poderia ter aqui um parágrafo, mas que eu não defendi, porque eles queriam derrubar isso daqui, e quando eles queriam derrubar, eu fazia um jogo contrário, eu ficar. Se tivesse tido uma conversa mínima, foi um pau esse dispositivo. Não foi fácil o negócio lá no Senado, não. Podia dizer, Thomas, caso o patrimônio do casal comporte indenização, será feita a forma de indenização. Caso comporte. No caso do casamento, é o quê? É do casamento do caminhão, venda-se o caminhão e divide. No dia seguinte, o marido está desempregado. E daí eu pergunto para você, se ele é caminhoneiro e está desempregado, como é que ele paga a pensão para os filhos? Porque assim, é interessante dizer assim, a coitada não pode ficar sem nada. É verdade, ela é uma coitada. Só que daí tem soft choice, as escolhas trágicas. Tem um ventilador no hospital, um só. Entre o velho, eu e uma criança, o Anfi. Quem que eles vão salvar? A criança, o Anfi, que tem 20 anos. E o velho que morra. Só que você pega uma criança como o Felipe, detonada. E um velho saudável como o Padre Wanderson. Bom, vamos ver. Se a gente deixa o velho saudável ou a criança detonada. Claro que Não, padre, o senhor tá saudável pra cacete. Eu, aliás, na próxima vez eu vou ser padre, porque padre é a melhor profissão para estar saudável. Agora veja, um detalhe, advogado está destruído. Agora veja, percebe isso? O senhor sabe que nós somos os primeiros a morrer com o Tesla, né? Que o Tesla decidiu entre matar o jovem e o velho, ele vai matar o velho, entre o gordo e o magro vai matar o gordo, porque o gordo tem mais chance de morrer que o magro. Tem magro que tá ferrado de saúde, cara. Você tem um problema de saúde? Não, você é um magro saudável. Mas tem um monte de magro doente. Então, o Tesla, ele está dirigindo, é sério isso, está na programação do Tesla. Ele olha, ele vai ter que matar o magro ou o gordo, vai matar o gordo. O velho ou novo, vai matar o velho. Então eu sou velho e gordo. Matar o homem e a mulher, vai matar o homem. O careca e o cabelo, o careca. Quer dizer, eu tenho todas as categorias da morte pelo Tesla. A hora que o Tesla começar a dirigir sozinho, eu vou mudar, sabe para onde, padre? Para o interior, numa fazenda, e vou trancar a porteira e por assim, proibido entrar no Tesla. Porque qualquer decisão do Tesla é pela minha morte. Você dá risada, você está tendo careca também daqui a pouco. Você é homem careca, só que você é magro. E ainda é novo. Mas, vocês dão risada por quê? Onde eu estava chegando? Na escolha de Sofia, do equipamento de trabalho, certo? Vende o equipamento, a mulher fica feliz, os filhos não têm alimentos. É assim, o jogo não tem muito erro. As pessoas sempre pensam assim, juro para vocês, é que os exemplos, gente. Sabe quais são os problemas dos exemplos de família? E aqui eu vou acabar a aula. São de advogados e professores que advogam para ricos e famosos. Eles esquecem que a família brasileira não é aquela. Vocês acham que o caminhoneiro que comprou um caminhão financiado e pagou o caminhão em 30 prestações, ele tem assim uma fortuna no banco? É aquilo só. Vende o caminhão, ele não trabalha, não paga alimentos. É simples assim. É simples assim. Não tem uma escolha que vai resolver os dois problemas. Ou ela fica sem ameação, ou ele fica sem profissão. Vocês estão entendendo a lógica disso? Ah, mas Simão, todos pensam o mesmo exemplo, como é cansativo. Hoje tem clínicas médicas estéticas, nossa, como isso é cansativo, em que o médico tem equipamento de cirurgia plástica caríssimos. Bom, então põe os médicos caríssimos, o equipamento caríssimo, mas o problema é que o artigo não é aplicado só para os médicos caríssimos, é para o povo brasileiro. Eu quero terminar dizendo o seguinte, você sabe qual é o maior problema do direito de família hoje?
ele é pensado dos ricos e para os ricos. Deixa eu dar um exemplo para os senhores da chamada guarda compartilhada. Vamos levantar a mão aqui. Quem aqui, olha que pergunta difícil, é muito difícil, pense com calma, acha que o pai deve ver o filho o mínimo possível? A gente deve romper a relação e o pai deve ver o filho a cada 15 dias. Quem aqui quer acabar com os pais? Todo mundo levanta a mão. Eu pergunto, quem é a favor da guarda compartilhada para que os pais convivam intensamente com seus filhos, dando afeto, carinho, convívio todo mundo? Eu sou a favor. Quer dizer, são as escolhas óbvias, né? É melhor ser rico com saúde ou pobre doente, que o senhor prefere? É isso que o direito de família virou. Rico com saúde ou pobre doente. Agora vamos lá ao caso concreto. Vamos ao caso concreto. Você saiu aqui do foro de Pinheiros, que pega lá onde mora o Anf, naquele belíssimo condomínio de prédios, perto da Praça Cor do Sol, saiu de lá. E você vai ser juiz, sabe onde, doutora? No foro de Itaquera. E daí a senhora vai estar numa vara de família de Itaquera. Sabe o que vai acontecer com a senhora? O que aconteceu com a primeira pessoa que eu conheci que passou no curso para a Procuradoria, para a Defensoria Pública de São Paulo. Primeira, uma mulher mais velha, muito inteligente e queria ser defensora. Abriu o primeiro concurso, ela prestou e passou. Estava no Fórum da Penha, tudo bem? Um casal, ela doméstica e ele porteiro. Estavam separados de fato, porque já não tinham mais relação entre eles, mas moravam na mesma casa. Por que moravam na mesma casa? Porque existe uma questão. Dinheiro. Sair de casa não é como o rico, fui pro flat. O rico adora essa frase. Eu fui pro flat, doutor. Daí o que aconteceu? Ela entrou com um divórcio. Naquela época existia 2 anos de separação de fato. E pediu a separação de fato. E declinou o mesmo endereço na petição. Primeiro processo dela como defensora pública do Estado de São Paulo. O juiz, acho que ele já está aposentado, um senhor, vira e fala assim, doutora, assim para a procuradora, a senhora acha que isso aqui é brincadeira ou o quê? Que é um divórcio com separação de fato e os dois estão na mesma casa? É óbvio que eu vou extinguir esse processo em julgamento do mérito. Daí um senhorzinho, que era porteiro, levantou e falou, doutor, eu posso falar? Falou, fala que eu vou acabar com essa audiência agora. Eu queria explicar para o senhor que se eu tivesse o seu salário, eu já tinha saído de casa, que eu sou muito pobre e não consigo sair de casa. Ele decretou o divórcio, calou a boca. E a segunda coisa, guarda compartilhada. Então é assim, o papai, na quarta-feira, pega o filho da escola, que é o Braided, o Avenues, e depois o papai, na quarta-feira, ao invés de ir na reunião, porque ele é CEO, ele vai almoçar com o filho, tomar lição do filho, e à noite passear no JK Shopping Center, Iguatemi Shopping Center. E daí o juiz diz assim para ele, o senhor não pode ficar com seu filho na tarde de quarta-feira? Claro que posso, porque eu sou CEO. Tá bom. Daí é o porteiro e a doméstica, tudo bem? Cada um demora 3 horas de ônibus para chegar na casa. E daí o juiz vira e fala assim, é a guarda compartilhada, que horas o senhor pode ficar com seu filho? Olha, doutor, eu saio de casa 4 da manhã e chego 10 da noite, eu não consigo. O senhor não ama seu filho? Tem que ter guarda compartilhada. Pô, mas como é que eu vou compartilhar? Eu perco meu emprego? O caso mais famoso de abuso de autoridade de magistrada foi no outro estado. Ela pegou uma tabela, pôs segunda, terça, quarta, quinta e sexta, manhã, tarde e noite. Era uma tabela, tá? Ela chegava na audiência, punha na mesa e dizia assim, que dia que a senhora vai ficar, que dia o senhor vai ficar? Só que o rapaz tinha um problema, que era PM, ele trabalhava 12 por 36. Ele dizia, eu não posso marcar dia da semana, tem dia que é segunda, tem dia que é quarta. E ela gritava, o senhor não ama seu filho? Não, é porque eu amo que eu trabalho. Inclusive expondo em risco minha própria vida. Então, o que eu quero dizer para os senhores? Quando os senhores pensarem no direito de família, quem for pensar, pode ser num artigo, pode ser numa tese, pode ser numa sentença, pode ser num comentário ou um acórdão. Os senhores, por favor, não se esqueçam que o código dos ricos para os ricos não precisa de alteração, não precisa de mudança, ele funciona muito bem. Agora, o código do cidadão comum, esse é que é difícil a gente chegar a uma solução justa. Eu repito, o código pensado para a vara de família de Pinheiros, para as pessoas que moram no Alto de Pinheiros, em casas de 700 metros quadrados, o juiz não tem que ter dificuldade de aplicar. Agora, para doméstico e para o porteiro, ou para o pedreiro e para a arrumadeira,
que normalmente os dois precisam pagar para alguém cuidar dos filhos durante a semana, uma coisa ínfima, pode ser um vizinho, pode ser uma madrinha, pode ser alguém da comunidade, esse é que nós não olhamos. E é esse que nós não damos aula. E é esse que nós não falamos. Porque esse não paga honorários. Então é bom que a gente saia dessa aula sabendo que o nosso direito de família é um direito do quê? De 1% da população brasileira? Citando. Outro dia, lá em Recife, eu ouvi uma professora dizendo que, segundo o IBGE, quem ganha no Brasil mais de 20 mil reais é 1% da população. 1% da população. Então nós estamos imaginando tratar a família desses 1%. Né? Só que não é a família do dia a dia, né? Não é a família real. E é por isso que o direito de família vive essa crise sistêmica. O direito pessoal de família é pensado dos ricos para os ricos. E vira jogo de torcida. Como você não é a favor da guarda compartilhada, é tão bom para o filho, posso só dar um exemplo para vocês? Um exemplo de rico para rico, tá? Só para não pôr os pobres. Imaginemos que eu, o pai, seja um proeminente cidadão que tem uma empresa na Moca, Zona Leste. E a mãe seja uma proeminente industrial que tem uma indústria no Jabaquara. A criança que chega da Moca ao Jabaquara, um dia da semana demora 5 ou 6 horas. Vale a pena fazer ela ficar no carro 5 ou 6 horas? Ah, mas eu mando um motorista, ar-condicionado. Alguém aqui queria ficar 5, 6 horas por dia para ir para a Moca e voltar? Com ar-condicionado e motorista. Não estou dizendo que vai de metrô nem de ônibus. Eu lanço as perguntas porque me parece que o direito de família foi banalizado por questões óbvias, mal resolvidas, mas que, se você falar contra, doutor, vão dizer, se não é contra a guarda compartilhada, então não diz que eu sou contra. Eu sou a favor, desde que seja no interesse menor e não no interesse dos pais. E viável, possível, saudável para o filho ou para a filha. Não adianta fazer essa pergunta, mas você é contra a guarda compartilhada? Perguntem, de qual guarda compartilhada você está falando? Da favela do Paraisópolis ou dos Jardins de Moema? Vocês acabam com o debate, porque o debate é irrespondível. E sabe por que ele é irrespondível? Peguem os livros de guarda compartilhada e vejam os desenhos que foram feitos. E vejam se isso se aplica a pessoas mais humildes que trabalham com senhores. Secretária, zelador de prédio, não se aplica. É uma guarda mentirosa. E sabe por que ela virou compartilhada? Posso terminar, Thomas? Vou te dizer. Porque eles entenderam que guarda compartilhada era sinônimo, sabe do quê? De poder parental igual. Quem tem guarda compartilhada tem igual poder. Isso não é verdade. O poder parental não tem relação com a guarda. Mas será que a guarda compartilhada de gente que mora em países diferentes, né? Que foi o que eu gritei. Vou dar a data para a senhora. 20 de novembro de 2014, no Senado. Eu gritava, isso não é guarda compartilhada. Fui massacrado aquele dia. Eu nunca apanhei tanto na minha vida. Mas vou dizer, se você soubesse que poder familiar não exige guarda, ou seja, eu sou igualmente pai, igualmente mãe, com guarda compartilhada no lateral, nós não geraríamos, sabe o quê? Sabe qual que é a frase do momento? Guarda compartilhada com residência alternada. Ah, pelo amor de Deus. Isso sabe como é que chama? Trapalhões, lá. Isso é piada de Ou bom guarda gosto. compartilhada com guarda de fato para a mãe. Agora, as pessoas foram criando. Bastava ler o Código Civil do Poder Familiar, que você vai ver que o guardião não é nem mais nem menos do que o que não é guardião. Então agora tem guarda compartilhada em cidades de outros países. O dia me ligou, eu moro em Londrina, minha mulher mora em Prudente, vamos compartilhar a guarda? Eu falei, olha, essa estrada eu peguei muito, hein, no tempo da IT. A criança vai ficar 3 horas no carro todo dia? Não, é só para poder tomar as decisões. Então o senhor precisa ter poder familiar, não guarda. Se eu tivesse conseguido, e eu não emplacar nunca, a minha ideia sobre guarda do código, e eu juro que eu termino, o senhor está ocupado, que a doutora está esperando para uma reunião. Sabe qual que foi a minha ideia? Querem saber? Portugal aboliu o termo guarda e pôr poder familiar e residência. Residência é o lugar onde eu durmo, só isso. Não tem mais guarda. E se por acaso nenhum dos pais puder ter o poder parental, eu suspendo e nomeio um tutor. E o tutor vai ter a residência da criança. Abolir o termo guarda direito brasileiro. Mas imagine, isso seria uma ideia revolucionária e não possível. Quem vai fazer o seminário hoje? A senhora? Então são 11h05, aquela nossa meia horinha de café e nós voltamos daqui a pouco, tá bom?